Boa noite a todos. Vamos iniciar mais um ciclo de palestras promovido pela Câmara Brasileira de Mediação e Arbitragem Empresarial. Nessa noite, o nosso tema é a mediação trabalhista, um tema que a gente merece um pouquinho mais de estudo. Bom, e para conduzir os trabalhos, eu convido o nosso coordenador da Câmara na Associação Comercial de São Paulo, doutor Guilherme Giussani. Boa noite, Eduardo. Boa noite a todos. Agradeço muito o convite aí para ser o moderador desta live e envolvendo um assunto muito importante para nós empresários e principalmente nesse período que estamos passando, né, de muitas questões trabalhistas sendo resolvidas, muitas contratos sendo discutidos agora. Então, para a gente aqui da Associação Comercial, estamos extremamente felizes pelo convite, em poder participar junto com a doutora Jamile. É um assunto realmente que precisa de um aprofundamento sobre as discussões dos temas, o que pode, o que não pode ser, o que é permitido, o que não é permitido. É um assunto novo, é um assunto recente que veio dando essa possibilidade de diálogo muito maior agora não agora, né, mas com a alteração da CLT. Eu acho que essa alteração legislativa veio para ajudar muito os empresários e os empregados, que equiparou e colocou ambos numa mesa com o aumento de aumento do diálogo envolvido entre eles. Então, doutora Jamile, sem muitas delongas, eu vou fazer a apresentação do seu currículo. Doutora Jamile é advogada, especialista em Direito e Processo do Trabalho, mediadora judicial, privada, especialista nas áreas trabalhistas e empresarial, pós-graduada em Psicologia Organizacional e do Trabalho, consultora em Gestão de Conflitos Corporativos e Negociação e Estratégia. Doutora Jamile, muita boa sorte. Estamos aqui para aprender muito com essa palestra. Passo a palavra é toda sua. Obrigada, Guilherme. Boa noite a todos. Queria agradecer, primeiramente, o convite da CBMAI, na pessoa do Eduardo, né, para a gente realmente falar desse tema. É um tema instigante, é um tema polêmico também. Eu sempre costumo dizer que na área da mediação, talvez a mediação trabalhista seja o ramo mais ainda tortuoso, né, envolve uma série de questões que precisam trazer reflexões, que a gente precisa realmente se debruçar, né, para ver quais as possibilidades, o que é que pode, o que é que não pode, né? Então, assim, se a gente pegar pela principiologia do direito do trabalho, é um direito do ramo privado, mas que sempre teve uma carga principiológica muito forte, né? Uma proteção muito forte, exatamente por essa questão dessa desigualdade, desse desequilíbrio de forças durante o contrato de trabalho, em razão da subordinação jurídica e tudo mais. E, por conta disso, sempre houve uma resistência muito grande em qualquer tipo de transação extrajudicial por parte do próprio judicialista, né? Então, assim, quem atua nessa área, seja empresário, seja administrador, gestor, advogado, sabe do que eu estou falando, né? Então, assim, o judiciário trabalhista, ele sempre teve aquela proteção muito forte no sentido de entender que sempre que houvesse algo que era fora do judiciário, de certa forma, aquilo poderia estar prejudicando o empregado. Mas a gente sabe que a nossa antiga CLT, de 1943, né, a realidade das relações de trabalho, a realidade das pessoas, a realidade do mundo e do nosso país mudou muito de 43 para cá.
E esse foi exatamente a pedra angular, digamos assim, da reforma trabalhista, que foi tão polêmica em muitos pontos e que, assim, a gente não está aqui para discutir isso, mas, na verdade, a reforma, ela trouxe como o Guilherme pontuou, ela trouxe uma ferramenta, né? O que a CLT, a reforma trabalhista trouxe para a CLT, através lá do artigo 855-E, a possibilidade dos acordos extrajudiciais entre empregados e empregadores, veio refletir esse espírito da reforma, que é o de negociação, o de conciliação e o de sobrepor a vontade das partes, até mesmo a própria lei. Então, assim, se a gente fosse se debruçar sobre a reforma trabalhista, nós vamos encontrar diversos pontos que refletem isso, né? Nós temos vários, por exemplo, 13 temas e que é possível acordo individual entre empregador e empregado. Questões essas que antes só era possível através, por exemplo, de um acordo coletivo. Então, a gente entende que existe esse espírito da reforma de trazer entendimento, né, entre empregados e empregadores. E por que isso? De certa forma, o próprio judiciário começou a entender que já não conseguia, o judiciário ele não conseguia acompanhar o movimento, a celeridade que as relações de trabalho elas estavam necessitando. Né? Hoje, ninguém pode mais esperar 5, 10 anos para ter um resultado dentro de um processo judicial, dentro de um modelo jurídico, dentro de um modelo processual, onde você tem recursos para manejar, que eles podem fazer com que esse processo se estenda por anos. Hoje, uma empresa é líquida, no próximo ano, a gente não sabe se ela será. Então, assim, o que é que acontece? A Justiça do Trabalho, no primeiro, digamos assim, no primeiro grau e no segundo, ela até que é uma justiça não tão lenta quanto a justiça comum, por exemplo, mas acontece que chega na fase de execução e nós temos o grande gargalo da Justiça do Trabalho, né? É aquela famosa sentença o ganha, mas não leva, né? Então, assim, tem muitas pessoas que estão com sentenças judiciais favoráveis e não conseguem mais executar esse título, porque a empresa não existe, a empresa não é mais líquida, os sócios não têm mais patrimônio. Então, assim, quando veio a reforma trabalhista trazendo essa ferramenta, trazendo essa possibilidade de empregados e empregadores poderem sentar, né, em igualdade de condições, exatamente porque depois do vínculo empregatício já não há mais a subordinação jurídica, né? Trazendo também esse pensamento, que eu acho que é o que a gente deve refletir muito quando se fala de conflitos trabalhistas, de autorresponsabilidade das partes, né? De não tratar o empregado como um incapaz, que não consegue decidir, que não consegue escolher, que não consegue negociar os próprios direitos e as próprias questões. E a gente está falando isso, lógico, levando em conta que as partes estão assistidas de advogado, né, que as partes estão devidamente assistidas na parte jurídica, né? Isso é muito importante para que a gente consiga ter um equilíbrio na negociação e um equilíbrio, né, nesse acordo. Eu costumo dizer que, depois da reforma, abriu-se uma porta, talvez a única, que eu entendo que antes era muito difícil da gente defender para a mediação trabalhista em si. Porque, na verdade, a CLT ela não fala na palavra mediação. Ela diz que as partes elas podem fazer um acordo extrajudicial, né? Mas você pode utilizar diversas ferramentas. Em muitos momentos, os advogados e as partes sozinhos, em questões de mais complexidade ou em questões que envolvem, por exemplo, por experiência pessoal, eu vejo muito isso, questões que envolvem assédio, questões que envolvem outras questões emocionais de fundo, as partes elas precisam de um auxílio de um terceiro neutro, imparcial, para ajudar na condução desse diálogo.
porque os advogados eles estão ali para dar o suporte jurídico, né, para defender, de certa forma, o interesse dos seus clientes, mas muitas vezes falta, e é importante ter um profissional habilitado para auxiliar na condução desses diálogos, né, para aparar essas arestas, né, questões emocionais, questões de comunicação, questões, às vezes, vínculos de empregos longos e que se desfizeram por algumas questões. Eu costumo dizer que relação de trabalho é muito como relação de família, né? São relações geralmente muito longas, são relações que envolvem muitas questões. Então, o papel do mediador é muito importante. Então, não vejo... Tá, a CLT não fala de mediação, mas fala de acordo. Então, não vejo nenhum problema desses acordos eles serem costurados dentro de uma sessão de mediação, né? Porque é muito, repito, é muito importante e auxilia demais nesses diálogos o auxílio de um outro profissional. Quando saiu, né, o Código de Processo Civil de 2015, já trazendo toda a regulamentação da mediação judicial e também se reportando à mediação privada, e também em 2015 a lei da mediação, né, a nossa lei 13.140 de 2015, o Tribunal Superior do Trabalho, logo em 2016, soltou uma recomendação dizendo logo que não se aplicaria na Justiça do Trabalho a regulamentação nem da lei da mediação e nem do Código de Processo Civil. Mas vejam, essa recomendação, essa resolução 174 do TST é de 2016. Então, a reforma foi posterior. Então, se a gente vê em todo o contexto, hoje eu entendo que não há nenhum empecilho para que a gente possa lançar mão dessa ferramenta. E se a gente pensar nos dias atuais que nós estamos vivendo, quem é empresário sabe do que eu estou falando, quem advoga para a empresa sabe do que eu estou falando, quem é contabilista sabe do que eu estou falando. Nós estamos, na verdade, caminhando para um grande... tentando ser otimista, mas vendo a realidade, né, da situação, nós estamos caminhando para uma situação grave nas relações de trabalho. E que talvez o judiciário ele não consiga dar conta disso tudo. Né? As novas recomendações do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, do próprio Tribunal Superior do Trabalho, é que as partes conciliem, que as partes busquem, né, a conciliação, busquem fazer acordo. E, lógico, eles falam que se faça isso na esfera judicial, mas a gente sabe que a esfera privada, muitas vezes, geralmente, é bem mais rápido. Né? As partes, elas conseguem resolver, seja uma rescisão, seja uma questão relativa ao contrato de trabalho. Às vezes, as empresas chamam muito o mediador, não para fazer um acordo de uma rescisão, por exemplo, mas para um diálogo dentro de empresa, questões de reformulação, questões de assédio acontecem muito. Então, assim, a gente tem muitas possibilidades de utilizar essa ferramenta da mediação privada como forma de pacificar, né? Como forma de evitar prejuízos. E eu vejo que a sociedade ainda ela não está muito informada dessa possibilidade. Né? Pouco se fala, criou-se um mito em torno disso, de que não era possível, mas sim é possível. Eu tenho visto, por experiência pessoal também, muitos ex-empregados solicitando a mediação privada, não só a empresa, pessoas que falam assim, não quero ir para o judiciário, eu quero resolver isso de uma forma mais rápida, menos custosa. Né? Para quem é advogado sabe que hoje já existe a sucumbência na Justiça do Trabalho, então, por isso, inclusive, o número de ações depois da reforma caiu, né? Porque agora, quem não consegue provar os pedidos, seja qual das partes forem, quem não conseguir provar, quem não for vencedor daquela demanda, vai pagar um honorário de sucumbência. E isso também onera bastante o lado do próprio empregado.
Então, assim, eu acredito que os próprios advogados estão começando a ver essa possibilidade como uma possibilidade realmente real, né? Quando a gente fala de mediação trabalhista, não é algo idealizado, fictício, não, é real, né? Eu trouxe aqui um dado, eu procurei até um dado mais atualizado desse ano, mas o CSJT e a Corregedoria não liberaram ainda. O que eu tenho aqui é de outubro do ano passado. Para vocês terem ideia, no período de agosto a setembro de 2017, antes da reforma, que entrou em vigor em novembro, a gente tinha 1.058 acordos extrajudiciais homologados. No mesmo período do ano passado, de 2018, já foram 32 mil acordos. Isso significa um aumento de 2.935%. Eu acredito que agora deve estar muito mais, né? Então, assim, tentou-se levantar uma ação de inconstitucionalidade desse artigo, de impossibilidade, mas a própria doutrina já tem visto que, na verdade, não há uma inconstitucionalidade, né? Existem os requisitos, é para todas as situações? Não, não é. Existem os requisitos, mas é um caminho possível, viável, e que eu acredito que ele é um caminho que vai crescer cada vez mais. Doutora Jamile, é surpreendente o aumento realmente desses casos de solicitação de medidas de acordos extrajudiciais. Aqui em São Paulo, a gente viu um crescimento muito, muito alto. No entanto, pensando para o nosso público de câmaras privadas, ainda há uma desconfiança ou uma falta de conhecimento dos escritórios de advocacia, e aqui em São Paulo, acredito que não vai ser diferente no resto do Brasil, muitas demandas vindo de escritórios de contabilidade, levando para aquelas homologações trabalhistas. Então, isso é uma coisa que particularmente aqui em São Paulo, incomoda demais a gente, porque você desconfigura o trabalho da Câmara Privada de mediação e de arbitragem, né? Então, além de ter contestações legais em relação a essas realizações. Eu tenho uma dúvida muito grande, aí eu vou aproveitar muito a experiência da doutora neste momento, pensando no 855B, o que é permitido ser levado, estou falando de questões técnicas, de questões de verbas, do que pode ser discutido dentro de um acordo extrajudicial, para que seja consignado isso em uma ata e para uma futura homologação na Justiça do Trabalho. É uma boa pergunta, Guilherme, porque essa realmente é a dúvida da maioria das pessoas, né? Se a gente começar a fazer o caminho desde a lei, da própria lei da mediação, e que ela fala que são passíveis de transação através da mediação os direitos disponíveis ou os direitos indisponíveis passíveis de transação, a gente pode trazer isso para o direito do trabalho. O que, por muito, e ainda hoje, uma grande parte da doutrina trabalhista defende isso, é de que os direitos trabalhistas, eles são indisponíveis. Sim, são cláusulas pétreas, sim, são direitos que estão lá na Constituição Federal, né? São direitos que eles não podem ser tirados do trabalhador. Mas, na verdade, quando a gente fala de uma transação após o contrato de trabalho, eu entendo que a gente não está transacionando direitos, a gente está transacionando repercussão patrimonial daquele direito. Então, você não está perdendo direito à hora extra, você está transacionando a repercussão patrimonial daquele direito. Agora, existem situações, existem direitos que eles realmente são indisponíveis. Por exemplo, questões relativas à segurança e saúde do trabalhador. Entendo que são questões que não são passíveis de uma transação extrajudicial e nem judicial,
né? Então, assim, a gente sabe, mediação, ela não é um lugar para você, por exemplo, produzir provas. Então, se você tem um direito que é muito incontroverso, vamos trazer para a área trabalhista, né? Pegar um caso de uma contestação que eu fiz hoje. O reclamante, ele alega rescisão indireta e a empresa alega justa causa do empregado. Você vê que são posições completamente opostas e digo para você, vai precisar de uma dilação probatória, porque realmente é um caso complexo para ser analisado. Existem muitas vertentes. Então, um caso desse não é um caso elegível de mediação, porque o que acontece? Chega lá, cada um vai se posicionar e isso influencia realmente na rescisão desse contrato de trabalho. Influencia nas verbas, influencia nos valores, né? Então, eu entendo que essas questões, onde exige prova, questões relativas a acidente de trabalho, que precisa de perícia, por exemplo, né? Então, assim, são questões que eu acho que não são questões que podem ser levadas para uma mesa de mediação privada, por exemplo. Agora, rescisões, questões relativas à indenização por dano moral, por exemplo, hoje a gente tem muito. Para vocês terem uma ideia, se você pegar lá o relatório Justiça em Números do CNJ, você vai ver que as ações que ocupam o topo da Justiça do Trabalho estão no número 1, né? As ações com as matérias que mais são demandadas são verbas rescisórias. E, em segundo lugar, indenizações por dano moral. Então, assim, as verbas rescisórias são muito cabíveis, são totalmente elegíveis para serem levadas para uma mesa de mediação trabalhista privada. A mesma coisa uma indenização. Essas indenizações por dano moral relativo a assédio, né, assédio moral, assédio sexual, por exemplo, são questões extremamente delicadas, questões que exigem sigilo, né? Quem é advogado, que já teve um empresário que já teve a oportunidade de estar numa mesa de audiência para se discutir, fazer uma instrução sobre assédio moral ou sexual, sabe o quanto que é difícil, o quanto que é uma matéria delicada, né? E que é uma matéria interessante para ser levada para a mediação, né? Porque há todo esse tratamento da relação de trabalho, esse cuidado com as pessoas, né? Esse cuidado não só em relação à indenização, mas o cuidado com os sentimentos, o cuidado com a relação ali que aconteceu. Então, é interessante de levar. E o que você falou no início é bem verdade. Há muito tempo atrás, aliás, desde que eu comecei a atuar na área trabalhista, lá vai fazer já 20 anos, a gente já via essas questões, por exemplo, das famosas leads simuladas, né? Demitir aqui, mas não vou lhe pagar, não, então você vai entrar com um processo e eu te pago na justiça. Por quê? Porque os empregadores eles tinham essa necessidade de ter um título executivo judicial de que aquele empregado não iria reclamar depois, né? A gente sabe que antes da reforma as homologações das rescisões eram feitas ou na Delegacia Regional do Trabalho ou nos sindicatos, para empregados que tinham vínculo acima de 1 ano. Agora não é mais necessário, né? As homologações elas podem ser feitas na própria empresa. Entretanto, muitas pessoas ficavam, mas vou deixar ir para a justiça, porque eu pago lá ele não reclama depois. Então, assim, muitas pessoas me perguntam, eu vou fazer uma mediação, se a justiça não homologar, a pessoa pode acionar de novo? Eu penso que isso é uma questão cultural, sabe? As pessoas perguntam, não vale? Vale, eu entendo que a palavra das pessoas vale, eu entendo que se eu sento numa mesa e firmo um acordo, ele vale. Né? Então, assim, lógico que na área trabalhista, muitas questões têm que ser levadas à homologação judicial, na maioria, principalmente quando você vai fazer frente a órgãos públicos, por exemplo, liberar FGTS,
questões de previdenciárias. Então, essas questões precisam realmente da homologação judicial. Mas as pessoas têm que entender que hoje já se existe um instrumento idôneo, legal, e que não é preciso mais estar utilizando esses subterfúgios, deturpando, como você mesmo falou, o Instituto para conseguir uma homologação. Né? Desde que publicou a reforma, eu venho estudando os julgados do Brasil inteiro, inclusive daí de São Paulo, para ver como que os juízes, como que os colegiados, os tribunais em segundo grau iriam se posicionar em relação a esses acordos que estavam chegando. E a minha grata surpresa é que os próprios colegiados estão muito mais flexíveis em relação às homologações do que os próprios magistrados de primeiro grau, inclusive em conceder a quitação geral do contrato de trabalho nesses acordos, né? O que era, no início, uma grande dúvida, porque muitos empresários falavam, mas eu não vou fazer um acordo extrajudicial se eu não tiver quitação, porque eu vou fazer, eu vou pagar, e depois ele entra com uma ação pedindo outras coisas. E um dos primeiros precedentes foi daí do TRT da segunda região, onde o colegiado ele deu essa quitação geral, e nós já tivemos aqui 3 processos julgados no Tribunal Superior do Trabalho, processos que foram de relatoria do ministro Ives Gandra, que também veio com esse mesmo posicionamento de dar a quitação geral, de que o magistrado ele não pode interferir no mérito do acordo, né, na vontade das partes. O que, na verdade, a justiça pode fazer nesse caso é não homologar por questões legais. Por exemplo, não tem advogado, né, entra um acordo que só tem um advogado, a lei exige 2, ou tem alguma questão ali formal, as partes incapazes, por exemplo, mas na questão do mérito, de valores, de verbas, até mesmo da quitação geral, o posicionamento que a gente tem hoje do Tribunal Superior do Trabalho, né, é da 4ª turma, não é ainda uma posição da corte, mas já são os primeiros precedentes, é de que as partes elas têm total liberdade para fazer o acordo dentro das formalidades que o artigo 855 exige, e que o juiz ele não pode deixar de homologar por entender que aquela parte do mérito não é justa, por exemplo. Excelente, doutora. Realmente, a mediação trabalhista é um dos pontos muito tocados em algumas discussões que a gente participa, é justamente essa, entre aspas, a falta de segurança jurídica que existia antes, agora no meu entender, acho que isso não existe mais, porque nós temos essa base legal que permite este acordo extrajudicial. Eu acho muito importante alguns casos, sim, tratados na Câmara privada, nas câmaras de mediação e arbitragem, justamente para preservar esta relação que existiu e preservar principalmente essas questões de assédio, que eu acho que é um tema muito delicado para você dar uma certa publicidade em relação a isso, para todos os lados, para a empresa e para o trabalhador, obviamente. Mas ainda nós temos um pouquinho de insegurança, e aqui em São Paulo, uma experiência que nós temos é assim, ainda os juízes de primeira instância estão deixando de homologar, entrando principalmente nas questões de mérito do acordo, do termo de acordo. Então, isso, para alguns advogados, ainda é um tema espinhoso, eles vão pisando em ovos, literalmente, para encaminhamento dessas demandas para as câmaras de mediação. Então, eu acho que um pouco o que aconteceu na mudança de cultura na mediação empresarial, eu acho que esse é um passo importante que a mediação trabalhista está dando.
até mesmo porque a quebra de paradigma da mediação da área trabalhista é muito maior do que da área empresarial, infelizmente. E hoje nós temos hoje nós estamos num cenário que a mediação trabalhista ela tem que ser mais utilizada do que o próprio Poder Judiciário, entendeu? Eu acho que não tem muito como deixar de utilizar. Agora, um ponto que me incomoda, e eu gostaria também de passar para a doutora Jamile, é em relação aos mediadores. Nós temos aquele conceito que mediador não precisa ter conhecimento muito técnico em relação às áreas, né? Porque não é uma necessidade, nem que a lei diz isso, mas que ela precisa ter um curso de capacitação. Eu queria saber a opinião da senhora na mediação trabalhista, para que esses mediadores, como pode atuar, se precisa ter conhecimento ou não. Olha, Guilherme, é um ponto de muita preocupação para mim. Eu sou professora em curso de mediação privada e eu sempre eu faço questão de falar sobre isso. Porque, na verdade, eu acho que esse talvez seja um dos grandes motivos que a sociedade ainda se sente insegura com a mediação. Porque o mediador, pela lei, ele não precisa ter nenhum tipo de formação. A lei fala, uma pessoa de confiança, isso a gente está falando da mediação privada, né? Uma pessoa de confiança das partes e maior, somente. Né? E quando os alunos vêm com essa questão, eu sempre pergunto, qual o tipo de mediador que você quer ser? E qual o tipo de questões que você quer mediar? Porque se você pretende ser um mediador para mediar e para auxiliar pessoas em questões realmente relevantes, você precisa ter uma formação. A gente sabe que o mediador, ele não pode dar esclarecimentos jurídicos, o Código de Ética nos proíbe, né? Até para que a gente possa manter a nossa neutralidade, a nossa imparcialidade. Nós não somos mediador das partes, nós somos mediador da causa, do conflito. Então, independente de quem contrata, se você for um mediador autônomo, por exemplo, ou se você é uma câmara e você é procurado ou pela empresa ou pela outra parte, você vai ser mediador da causa. Então, mas é muito sensível você mediar uma situação que você não tem conhecimento. Então, por exemplo, na área trabalhista, como que você vai auxiliar essas partes, auxiliar esse diálogo, entender o que está acontecendo, inclusive para que você possa verificar se está acontecendo naquela sessão se alguma das partes está agindo de má fé, né? Então, a gente vê lá na própria lei de mediação, fala que o mediador ele pode interromper a sessão de mediação se ele identificar que alguma das partes está ali agindo de má fé. Então, assim, muitas pessoas podem se aproveitar do procedimento privado, né, um procedimento fora da esfera judicial, para utilizar de situações que não são éticas e nem corretas. Então, assim, quando o mediador ele tem formação e ele tem conhecimento sobre aquela matéria, fica mais fácil de você conseguir conduzir aquela sessão de uma forma mais profissional. Então, assim, você sabe o que é possível, você sabe o que não é possível, né? Porque, de certa forma, você também está assinando aquela ata. Então, você tem que auxiliar as partes, se aquele acordo é execuível, se não é. Então, é muito importante que você tenha formação e conhecimento. E o que eu vejo, por mais que a lei ela não exija, as partes, quando elas buscam a mediação privada, seja em qual área foi, principalmente na trabalhista, que é uma área que poucos mediadores atuam, né? Assim, tem muitas câmaras, inclusive, que não fazem mediação de área trabalhista, exatamente porque talvez seja a área onde a gente ainda precise com maior recorrência da homologação judicial, na maioria das vezes. Então, precisa realmente ser um mediador que tenha não só o conhecimento da área,
mas que tenha, digamos assim, ferramentas para lidar com a própria dinâmica da relação de trabalho. É totalmente diferente de uma mediação empresarial, de uma mediação familiar ou de uma mediação consumerista, por exemplo. Né? Então, assim, eu sou totalmente a favor, eu acho que os mediadores eles têm que se capacitar e eu acho que é muito importante o mediador ele ter o seu nicho de atuação, de expertise. Porque a mediação, quanto mais, né, é como a advocacia e como qualquer outra área, você aprende, você cresce e você se aperfeiçoa pela prática. Então, quanto mais você vai lidando com aqueles conflitos, com aquelas situações, mais você vai aprendendo. Então, é muito complicado, né, uma certa feita para trazer uma situação prática, uma mediadora de uma área consumerista veio me consultar para uma mediação trabalhista, de alguém conhecido pedir uma indicação. E ela falava que era uma coisa muito simples, porque era tão somente um reconhecimento de vínculo para a assinatura da CTPS. A mediação seria só isso, assinar a CTPS de um vínculo de mais de 20 anos. E aí eu falei para ela, olha, você entende que por trás disso existe uma repercussão previdenciária muito grande e que, na verdade, a empresa precisa ficar sabendo, né, que não é só ir lá assinar a carteira. Essa obrigação de fazer vai impactar numa obrigação de pagar e vai envolver um terceiro, que é um ente público, que no caso o INSS. Então, assim, a mediação, quando veio com cálculo, veio com tudo isso. Mas, assim, se talvez ela não tinha, apesar da formação até jurídica, ela não tinha conhecimento disso, para ela era uma questão simples, era só uma obrigação de fazer, de assinar a CTPS. E, no entanto, foi uma mediação extremamente complicada. Então, essa é a importância da gente saber como que funciona, né? Apesar de que as partes estão assistidas por advogado, mas eu acredito que a expertise do mediador na área que ele vai atuar é muito importante. Perfeito, doutora Jamília. É um dos pontos que nós aqui da CBMAI, da Associação Comercial de São Paulo, nos preocupamos bastante, sabe? Com essa pandemia, com as empresas fechando, aumentou muito essa procura pelas câmaras privadas para fazer justamente esse simples assinatura na CTPS. E aí, quando você começa a analisar, você vê que o pano de fundo é muito maior e tem questões ali que tem que ser tratado com muito cuidado, até mesmo para você não acabar potencializando o conflito ou gerar algum prejuízo para qualquer uma das partes por falta de segurança jurídica. Digo que aqui em São Paulo, nós fizemos as primeiras mediações na semana passada, correu tudo bem com mediadores capacitados, mediadores conhecedores da área, e que nos passou, enquanto gestor da Câmara, uma tranquilidade muito grande para se fazer, porque você sabe que estão sendo tratados por pessoas que têm conhecimento e o que pode e o que não pode ser inserido dentro de um termo de acordo. Então, isso é um ganho gigantesco e eu acho que a demanda, como sempre, vai aumentar muito, principalmente neste momento que estamos passando para os empresários, que é onde aperta bastante o calo desses empresários. Então, é muito bom ter esses esclarecimentos para a gente continuar fazendo as coisas todas dentro da lei e conforme a lei manda, para não queimar a credibilidade das instituições e também do trabalho que a CBMAI existe aí durante 15 anos. Então, a gente tem toda a cautela para atuar em áreas que não é do nosso dia a dia e que depende um pouco mais de conhecimento técnico. Obrigado. Inclusive, Guilherme, só acrescentando aqui, para você ter uma ideia, eu também, esse foi o percentual que eles divulgaram no ano passado.
69% dos acordos que entraram no judiciário foram homologados. Então, se a gente pensar, é quase 70%. É muito. Então, você vê que é um procedimento seguro se for feito da forma séria, né, da forma correta. Eu tenho conhecimento de acordos que entraram em lote em uma determinada Câmara e todos foram rejeitados, mas feitos de forma errada, né? Às vezes as pessoas não têm aquele cuidado, metem o pé pelas mãos e isso acaba impactando realmente na própria seriedade da instituição. Eu digo que a forma que a gente tem de divulgar a efetividade desse instrumento é a gente realmente realizando de forma séria, de forma correta, para que a gente até quebre dentro do próprio judiciário esse estigma, né, das questões, das transações extrajudiciais ou das transações privadas serem coisas erradas ou quererem lesar o trabalhador. No ano retrasado, eu fiz uma formação aí em São Paulo e na minha turma tinham 2 juízes do trabalho. E foi muito interessante ver a perspectiva deles, né? E ela falou assim, olha, o que chega para o judiciário trabalhista, isso foi uma grande lição para mim como advogada, porque eu advogo para a empresa há bastante tempo, a minha advocacia é basicamente empresarial, e eu nunca tinha me tocado em relação a isso. E ela falou assim, olha, o que a Justiça do Trabalho conhece é a parte doente da coisa. Então, a terceirização ilícita, a cooperativa fraudulenta. Então, assim, tudo que chega aqui, de certa forma, está doente. Então, muito no início, começou-se com essas lides simuladas, né? Com esses acordos extrajudiciais que as pessoas, mesmo sem respaldo jurídico, insistiam em buscar a homologação do judiciário. Isso, de certa forma, foi criando essa ideia de que o que é feito de forma extrajudicial está sempre ali querendo dar aquele jeitinho que é errado, né? Que está querendo lesionar a parte hipossuficiente, a parte mais frágil, digamos assim. E a gente sabe que não é assim, né? Tem muitas câmaras, como a CBMAI, por exemplo, e outras câmaras sérias no Brasil, e que fazem esse trabalho e que têm mostrado ao judiciário que, na verdade, ali por trás existem pessoas sérias, existem mediadores, existem árbitros, né? O pessoal da arbitragem, o Eduardo que está aí me ouvindo sabe disso, a arbitragem sofreu muito, né? A mediação é um bebê, mas a arbitragem já é antiga, por muito de coisas equivocadas que as pessoas faziam utilizando o Instituto. E a gente não quer que isso aconteça com a mediação. Mediação é uma criança, né? Fez 5 anos agora, e é um instituto que tem tudo para dar certo, como dá nos Estados Unidos, na Europa, na Argentina, aqui do lado, mas a gente precisa de seriedade no trabalho que a gente faz, né? Não é de qualquer jeito, e nem mediação também não é panaceia, né? É remédio para todos os males, serve para algumas coisas, mas para outras não serve. Significa que não precisamos mais do judiciário? Precisamos, temos questões sérias que precisam de pronunciamento judicial, precisamos dos precedentes judiciais, precisamos de discussão de teses jurídicas, isso é muito importante. Mas para as coisas corriqueiras, para as coisas mais simples do dia a dia, a mediação pode ajudar, sim. Né? Hoje, a gente está, eu quero deixar esse ponto de reflexão para empresários, mediadores, advogados, contabilistas. Hoje, a gente está num momento, não só aqui no Brasil, mundial, mas vamos falar da nossa realidade, onde não existe mais aquela questão de que a empresa tem dinheiro, a empresa é forte, a empresa pode tudo, a empresa tem poder econômico e o empregado é a parte frágil. Nós estamos passando por um momento de um início de uma recessão que a gente sabe que está chegando, muitas empresas fechando as portas. A gente tem que pensar que aqui no Brasil, mais de 90% das empresas é micro e pequenas empresas, né? São essas empresas que empregam mais de 55% da força formal de trabalho do país.
Então, a gente tem muito essa coisa, a sociedade, de pensar em empresa e pensar em grandes empresas, em multinacionais. Não, é aquela empresa ali do lado, né? Aquele café, aquele pequeno restaurante, né? Aquela loja de roupa. Então, são essas empresas que estão sofrendo e que também estão num momento fragilizado. Então, a gente tem que pensar nisso e ter muita responsabilidade na hora de atuar nesses casos, porque empresas também são pessoas, né? Então, ali por trás existem famílias, existem sonhos de uma vida, existe uma série de coisas, e a gente tem que ter equilíbrio para conseguir fazer esses conflitos eles serem geridos da melhor forma possível. Eu vou aproveitar aqui. Teve uma pergunta aqui no chat se a nossa palestra ela vai estar disponível. Então, eu quero comentar que sim, como já é o nosso hábito nesse ciclo de palestras, sempre que acaba, 1 ou 2 dias depois, toda a gravação ela fica disponível lá no nosso canal do YouTube. Então, aquele que perdeu, que não conseguiu assistir, poderá assistir num outro momento, e inclusive recomendar para os seus colegas. Quero comentar também que ainda essa semana nós estaremos lançando o nosso curso de mediação trabalhista, que a gente vai ter a satisfação de ter a Jamile como nossa professora dentro do treinamento, tá? Eu gostaria também, Jamile, se você me permite, e Guilherme, de abrir para mais uma perguntinha, que a gente vai chegar no nosso tempo, até porque tem uma aqui no fórum, feito pelo Zocatelli, lá de Feira de Santana. Ele pergunta se a reclamação por assédio moral independe da rescisão trabalhista? Independe da rescisão trabalhista. Aliás, qualquer reclamação independe. O empregado ele pode estar trabalhando e reclamar hora extra, por exemplo. Ele pode estar trabalhando e reclamar que não está recebendo adicional de periculosidade, por exemplo. Mas o que acontece? A gente sabe que, com exceção de empregados públicos, a maioria dos empregados eles só se sentem confortáveis para levar isso ao judiciário, por exemplo, depois da rescisão. O que é que eu tenho visto acontecer? As empresas, quando essa questão do assédio moral ela está muito em voga. As empresas realmente, principalmente por causa dessa questão de compliance, por causa dessa questão de mídia, isso quando chega na mídia afeta muito as empresas. Então, as empresas, quando têm conhecimento de uma questão de assédio, eles estão tentando resolver internamente. Então, assim, de vez em quando eu sou chamada para atuar nessas questões dentro das empresas para que isso não vire um processo judicial. Você está entendendo? Então, assim, mas nenhum direito trabalhista ele depende da rescisão para a pessoa poder ir buscar. Então, assim, ela pode buscar uma hora extra, ela pode buscar um adicional, ela pode buscar qualquer coisa, ela pode buscar salário se estiver recebendo a menor, ainda que o vínculo de trabalho ele esteja ainda em curso, inclusive a questão de assédio. Muito legal. Então, a gente abre para mais uma pergunta antes de encerrar. Quem quiser, por favor, abra o microfone e fique à vontade. Nenhuma pergunta? Todo mundo vai tirar 10 na prova? Então, eu vou fazer outra, então. Então, vai lá, Zocatelli, usa o espaço. Eu vou fazer outra pergunta, então. Do jeito que a doutora colocou aí, então, entende-se que a hora extra não é patrimonial disponível, passa a ser disponível. Então, essa é a tese da qual eu concordo, não é o direito à hora extra, você não pode chegar para um empregado e falar, não, eu não vou te pagar a hora extra, isso está na Constituição. Mas depois do vínculo, você não tem mais aquele direito, você não tem o direito abstratamente falando, você tem a repercussão patrimonial. Olha só, aqui eu estou te devendo R$5.000 daquelas horas extras que você fez, né? Vamos parcelar,
que tal se a gente diminuir aqui um pouco, porque eu estou em dificuldade, e a outra parte aceitar? Tudo bem. Isso. Entende? O que você não pode, no curso do trabalho, do contrato de trabalho, por exemplo, é você retirar o direito. Né? Olha, não, gente, ó, a partir de hoje, ninguém aqui vai receber mais adicional de periculosidade. A partir de hoje, ninguém vai ter mais, né, repouso semanal remunerado. Isso não é possível, porque são direitos. Mas, após o contrato de trabalho, fim do contrato, o que você tem são as repercussões patrimoniais. E aí, sim, são passíveis de transação. Obrigado. Legal. Bom, gente, estamos chegando, então, ao fim de mais um ciclo de palestras da Câmara Brasileira de Mediação e Arbitragem Empresarial. Gostaria de ouvir, então, as considerações finais do Guilherme Jussani, o nosso moderador da noite, e, na sequência, da Jamile. Eduardo, obrigado. Agradecer muito a exposição que a Jamile fez. Nós sabemos que é um tema novo, é uma mudança de cultura ainda mais nova do que nós já estamos tratando em relação às mediações consumeristas, empresariais, mas eu acho que também é irreversível a questão da mediação trabalhista. Então, para os nossos associados da associação comercial, que é o perfil que a doutora Jamile descreveu, são micro, pequenos, médios empresários, que é a pessoa que é o vendedor, contador, advogado, administrador da empresa. Então, ele não tem uma estrutura jurídica para defendê-lo, e esse processo custará muito dinheiro e muito tempo desse pequeno empresário. E além dessas relações continuadas, porque nos pequenos negócios é que as relações entre empregado e empregador são mais duradouras. Pelo menos é uma estatística que nós temos aqui em São Paulo. Mas estamos caminhando ainda, mas eu acho que é irreversível. Muito grato pelas explicações, agradecer a presença de todos, alguns amigos aqui de São Paulo. Doutora Jamile, quando quiser, as portas aqui da Associação Comercial de São Paulo estarão todas abertas. E boa noite a todos. Jamile? Obrigada, Guilherme. Muito obrigada. Obrigada, Eduardo, mais uma vez pelo convite. Obrigada a todos que estiveram aqui hoje. Né? A minha mensagem final é que a gente reflita, né? Sobre as novidades, o que é novo, ele sempre assusta, né? Então, assim, é importante a gente refletir, a gente olhar. Se a gente pensar que lá em 43 alguém falasse que iria existir trabalho remoto, que as pessoas poderiam ter reuniões como essa que a gente está tendo aqui pelo computador, isso seria impossível até de se vislumbrar. Então, as relações de trabalho mudaram e as relações das pessoas mudaram. Hoje, as pessoas, os empregados, lógico, tem as grandes exceções das cidades pequenas, né, das pessoas que realmente trabalham em situações complexas, mas a maioria das pessoas, elas têm conhecimento. E eu acho que quando você chama a pessoa para a autorresponsabilidade, de resolver, de escolher, de decidir sobre sua vida, isso causa um empoderamento desse trabalhador. Eu sempre defendo isso. Então, se você fica sempre falando que aquela pessoa não sabe, que aquela pessoa é incapaz, ela nunca vai se sentir forte o suficiente para decidir o que ela acha que é melhor para ela. Porque, no fim, não é nem o juiz, nem o advogado, a pessoa sabe o que é melhor para si. E eu digo para vocês, por experiência própria, uma mediação na esfera privada, ela é totalmente diferente de uma conciliação dentro do Poder Judiciário. O Poder Judiciário, ele é opressor, ele é uma instituição opressora. Ainda que você tenha um juiz que seja afeto à conciliação, ainda que você tenha servidores, mas aquele ambiente deixa as pessoas, de certa forma, um pouco acuadas. Quando elas estão fora do ambiente judiciário, que elas podem conversar, que elas podem se expressar, que elas podem escolher
e decidir, né? Sem ficar naquela, será que o juiz está achando que eu estou fazendo certo ou errado, ou, de certa forma, tendo sempre aquela sugestão, né? Isso muda muito. E a maioria das vezes o acordo ele pacifica as relações de trabalho, e isso é muito importante. Então, mais uma vez, queria agradecer a todos, né, pela presença, e em breve estaremos aí com o nosso curso, que é basicamente voltado para advogados, né, gestores, administradores, contadores, e quem mais quiser saber as possibilidades de utilizar a mediação na área trabalhista. Obrigada a todos. Obrigado, Jamile. O Jackson está comentando que só pôde chegar agora. Então, reforço que as nossas palestras elas ficam gravadas e vão sempre lá para o nosso canal do YouTube, exatamente para quem não pôde assistir por um motivo ou outro. Tá? Quero agradecer o Guilherme, nosso coordenador lá na Associação Comercial de São Paulo, tem feito um trabalho muito legal. Agradecer a participação de todos e principalmente da Jamile, que topou o desafio junto com a gente aqui de compartilhar um pouquinho do seu conhecimento, de formatar um treinamento específico dentro daquilo que a gente entendia que é o ideal. Então, já entre amanhã e quarta-feira, a gente deve divulgar o treinamento. Basicamente, será um treinamento de 12 horas, com encontros 2 vezes por semana, de 2 horinhas, com a forma bem dinâmica, que foi a forma que a gente modelou o treinamento. Então, vocês que estão aqui nessa sala terão condições diferenciadas e a gente vai poder divulgar e vai encaminhar para o e-mail de vocês também. Na próxima semana, nós vamos ter mais um tema de interesse. Nós vamos falar de arbitragem simplificada ou arbitragem expedita. A gente tocou aqui na força que os pequenos têm, tanto na concepção de empresas formais, quanto na força de mão de obra. Então, a gente precisa falar um pouco mais sobre essas possibilidades, até para que esses negócios não fiquem alheios aos institutos da mediação e da arbitragem. Então, ficamos por aqui. Até a próxima semana. E fica mais uma vez o nosso agradecimento ao Guilherme e à Jamile, que toparam produzir esse conteúdo riquíssimo nessa noite de hoje. Muito boa noite e fiquem com Deus.